Olá a todas e todos, começa agora mais um episódio do podcast Conversar. Hoje estou tendo a honra de receber aqui no nosso estúdio o professor José Maria Arruda de Andrade, professor do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, de quem eu fui aluno e tenho a honra de ser amigo. Professor, obrigado por ter aceitado nosso convite, uma honra ter o senhor aqui. Prazer é meu, eu que agradeço o convite e vamos trocar ideias com Vamos todos embora. aqui. Professor, queria começar te perguntando por que o direito econômico, por que o direito tributário? O que te levou a escolher esse curso, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco? Então, se puder fazer um retrospecto, uma reconstrução da sua vida. Uau, são algumas décadas, né? Olha, eu acho que todo mundo que está na adolescência, ali no ensino médio, começa a pensar nas disciplinas que se interessa mais, que tem melhor desempenho e tenta projetar alguma coisa, geralmente muito idealizada a partir Sim. disso, né? Eu não tinha problema com disciplinas de exatas, mas eu tinha muito interesse por filosofia, literatura, história. E eu acho que a gente coloca um pouco na nossa cabeça, puxa, diplomacia deve ser um curso legal, porque a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, essas coisas todas, né? Eu acho que a Humanas veio por aí. Particularmente, eu sempre fui muito ligado, por questões familiares e muito na adolescência também, à poesia, à literatura. Então, quando você é adolescente, ali nos seus 15, 16 anos, e conhece todos os poetas, enfim, o Lago São Francisco, Claro. mais do que o direito, te atrai. Então, eu costumo dizer que eu escolhi o Largo de São Francisco, né? Que tinha como vantagem ter também um curso de direito ali Sim, dentro. sim. Então começa assim, né? Eu acho que foi o meu caminho. E até é engraçado, porque logo nas primeiras semanas, ali sendo o primeiro anista, eu recebi, né, distribuíram um exemplar de uma revista de poesias. Então, a surpresa de estar numa faculdade que, de repente, uau, uma revista de poesias Sim. de estudantes para estudantes, totalmente aberta, aceitando e pedindo colaboração. Eu logo mandei um soneto meu para o segundo exemplar, o segundo volume, e eu participei de todos. Fui convidado, o professor Virgílio Afonso da Silva era um dos editores, fundador dessa revista. Logo me interessei. No ano seguinte, eu virei diretor cultural do Centro Acadêmico 11 de Agosto, assumi a revista, virei o editor da revista e descobri que tinha uma academia de letras na faculdade. E aí eu fui da academia, fui presidente por 2 gestões, enfim. A literatura foi um dos caminhos que eu segui ali no começo. Tem uma foto do senhor lá na academia, né? De letras da São Francisco. Eu estava numa lá. récita, né? Exato, estava lá na semana retrasada e tem uma foto sua ali no túmulo, né? Era uma récita, né? Eu logo de cara, assim, eu assumi algumas funções ali, organizei uma récita, a gente distribuía vinhos e declamava ali no túmulo do Júlio Frank, né? Que legal. É isso mesmo, essa foto... A academia está muito forte agora na faculdade, eles voltaram, estão com um projeto de pesquisa, fantástico. E aí continuou lá no Largo, fez... E aí, a literatura... vai ter um desfecho aqui no meu direito econômico, né? Porque eu continuei com esse interesse todo, parei de escrever, assim, depois o senso crítico vem e aí a gente descobre que poesia é a coisa mais maravilhosa do mundo para ler. Alguns têm o talento ou têm o prazer de continuar escrevendo, mas eu fiquei só leitor. E na faculdade, agora, também no primeiro ano, o primeiro ano é sempre marcante, né? Eu dou aula para os alunos do primeiro ano no primeiro semestre, eu dou aula de economia política. Exato. É uma das coisas que eu tenho o maior prazer de realmente receber os alunos no começo, né? Então, é muito marcante para a gente. Ali muda a nossa cabeça. E eu tinha 2 disciplinas que eu gostava muito. Uma, que era do Tércio Sampaio Ferraz Júnior, porque teoria do direito com filosofia da linguagem. E eu, por conta da minha família, de poesia, eu gostava de ler semiótica, teoria literária. Então, era alguma coisa que fazia direito. Eu falei, puxa, eu vou ter direito e vou ter teoria do direito aqui para conversar com essa minha coisa anterior. O Tércio é maravilhoso, né? E ele era procurador-geral da Fazenda Nacional, então ele vinha para dar aula para a gente de sexta de manhã. Né? E era um momento assim, que a gente gostava muito e tinha os seminários de Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, que eu aprendi a gostar também.
Então, isso, de repente, teoria do direito, filosofia da linguagem, já no primeiro ano foi um interesse meu. Legal. Né? Mas eu também gostava de economia. São coisas que necessariamente conversam, né? Claro, tem a retórica na economia, tem estudos, né? Mas não é a principal ligação filosofia da linguagem e economia. Mas eu gostava muito, eu tive como professor em microeconomia, que era economia 1, o Fábio nos deu. Tá. E foi uma disciplina que eu me dediquei muito, tirei 10, tudo. Então eu fiquei com uma coisa que eu gostava de economia, mas eu queria continuar na filosofia, né? No terceiro ano, quando eu falei, puxa, eu quero de repente ter uma carreira acadêmica, de repente ser professor aqui na faculdade, fui conversar com alguns amigos, Bercovitch, professor Jean Paul, que são todos professores hoje. O que vocês acham? O Bercovitch, seu contemporâneo. Isso. Ele era veterano? Veterano seu? O Gilberto Bercovitch, que é também diretor, que é também de Direito Econômico, colega de turma. De turma? E o professor Jean Paul, que é da Sociologia, né, do Jurídica, enfim, de outro departamento, ele um ano acima. Entendi. E o Jean Paul já estudava com Eros Grau, enfim. E aí, puxa, olha, tem um Eros Grau que gosta de filosofia do direito, que gosta de teoria, interpretação e gosta de economia. E quando eu fui procurar o Eros Grau, eu falei, professor, posso assistir aula na pós? Estava no terceiro ano da faculdade, né? Eu sou da Academia de Letras, eu gosto muito de poesia. E falou, pronto. A nossa conversa foi basicamente só filosofia da linguagem por um bom tempo, né? Então veja como essas coisas de adolescência, de filosofia, poesia e de repente na faculdade de economia elas conversam e me levam ao direito econômico. E o direito econômico está aí. Aí o professor Eros Roberto Grau orienta seu TCC. Eu fiz uma iniciação científica, até que um pouco informal, eu fiquei acho que um ano pesquisando com ele. Tá. Interpretação do direito, sim, sem nenhuma aplicação mesmo, só, não é? Comecei a estudar um filósofo austríaco, Wittgenstein, né? Com todo o apoio dele, o Eros sempre muito generoso. E aí fiz um projeto para entrar na pós, eu me formo já ingressando no doutorado com Eros Grau na orientação e ainda em direito econômico. Mas num determinado momento eu tive uma conversa com ele, porque eu falei, olha, Eros, eu estou indo para um lado de filosofia da linguagem que rompe com as ideias mais tradicionais da linguagem como busca de sentido e alcance, sentidos pré-existentes, chama atenção para o papel, né, mais constitutivo de sentido, de reação, de convenções, de adestramentos, mais social do que epistemológico, enfim. E é muito radical. E o direito econômico é muito aberto. O direito econômico não é muito tradicional como... Né, não se identifica como ramo, não tem um código, não é conservador do ponto de vista metodológico. Então, eu fico com duas coisas muito abertas, né? Mas tem um pessoal aqui do lado, que é o direito tributário, que eles são muito fechados. Do ponto de vista de metodologia jurídica, eles estão no século XIX. Porque boa parte da doutrina do direito tributário é identificada com uma visão anti-estatal. Né? Então, é uma metodologia que sempre busca segurança na determinabilidade do sentido, porque tudo que você luta por determinabilidade do sentido é sempre para tentar restringir o campo de atuação, de incidência do tributo. Eu falei, ali vai ser legal. E ele não gostou no começo. Não gostou? Não, ele falou, não, comigo não vai estudar isso, não. E por quê? Porque ele tem um livro de 75 que é de direito tributário, É de direito tributário, mas ele rápido já saiu começa dessa. De urbanístico, moeda, e rápido ele vai para economia, né? E teoria do direito e economia, né? Acho até também por causa da militância dele, enfim. E aí ele não gostava de direito tributário, nunca foi muito fã, e aí não queria orientar, eu fiquei branco. De novo, volta aqui o professor Gilberto Bercovitch, que começou a rir, porque ele viu a minha cara, né? Aí eu entrei para a sala de aula, daí porque eu fui muito inábil, né?
corredor, falei, professor, vamos trocar meu tema, tá? Daí, ele entrando em sala de aula, né? Aí no final ele falou, não, eu não vou estragar o seu barato, o projeto é seu, mas eu não gosto. Mas acabou fazendo. Acabou, aceitou. Uhum. Mas é engraçado, eu tive conversa com alguns juristas, ó, Friedrich Miller, foi apresentado por ele. Legal. Um jurista alemão ligado ao Friedrich Miller, que foi o Seibert, o Washington Albino Peluz de Souza. Então foram 3 que eu conversei sobre teoria do direito, sobre a filosofia da linguagem, o que eu estava estudando sobre interpretação. E quando eles perguntaram, você vai aplicar para alguma coisa, vai pensar algum objeto específico? Eu falei, direito tributário. Os 3 falaram, sério? Então, realmente havia uma distância, né? Sim. Claro, depois a gente começa a ter mais Paulo de Barros Carvalho, na década de 90, o próprio Humberto Ávila, né? E aí outros professores que buscam aproximar a teoria do direito e direito tributário, né? Mas ainda assim, há uma conta de chegada nos estudos de direito tributário, né? Sempre tem um espantalho. O que acontece se os conceitos são indeterminados? A Constituição não permite porque tem que proteger as garantias individuais. Exato. É sempre um espantalho para vir como um contramovimento. A Constituição protege o contribuinte, né? E é claro que ela protege, né? Mas ela protege de quê e contra quem, né? Sim. E esse interesse pelo direito tributário, ele surge em função de algum professor da São Francisco? Olha, eu vou ser muito sincero, ela surge como objeto laboratório mesmo. Tá. Eu falei, puxa, eu tenho um negócio aqui. Eu já gostava de alguns livros de tributário, mas eu percebia o direito tributário como metodologia. Eu estou falando aqui no final da década de 90 e lendo alguns clássicos. Ele é muito devedor da metodologia do direito privado. É verdade. Todo o vocabulário. E não é à toa, não é só uma questão técnica, é uma questão também ideológica. Porque quando você trata a teoria das obrigações, relações coordenadas, dá a ideia de que o Estado e o contribuinte é como Tício e Caio. É verdade. Né? O direito administrativo é expulso do direito tributário, né? E essa sua visão, assim, dentro do direito tributário é algo heterodoxo, né? Heterodoxo. Ainda hoje. Ainda hoje. Tem alguns professores que são vistos como professores que não são formalistas. Então, vai ter um professor no Rio, outro em Minas. Sim. Não é? Eu poderia citar aqui Leonardo Alvim, Marciano, Sérgio André Rocha, assim, mas são sempre professores... não é? A escola do Rio, ela é menos formalista? Olha, eu vejo... Não diria isso, né? Mas tem o Ricardo Lobo Torres. O Ricardo Lobo Torres, claro... O que o senhor acha da obra dele? Primeiro, me identifico demais em vários aspectos. Muita pesquisa, teoria do direito, né? Agora, tem uma parte metodológica que aí já é um afastamento, mas por pressupostos filosóficos, né? Ele tem muito de neocantismo, são premissas fortes, né? E uma parte, digamos, de filosofia política que vai para o neoliberalismo alemão, Sociedade de Riscos, Josef Zenze, que são, né? Então, há um conservadorismo político, mas tem um senso crítico ao positivismo jurídico do direito tributário brasileiro que é fantástico. Ele é o grande crítico. Entendi. Né? Porque ele via isso como um conservadorismo metodológico, daí ele era contrário a isso. E é um conservadorismo metodológico, o positivismo? O positivismo jurídico identificado como um formalismo ao estilo do século XIX, que o direito tributário foi buscar na Alemanha como segunda escola, na Itália como segunda escola, e que influenciou o Código Tributário Nacional, né? Não totalmente, mas também, não é que ele é conservador, ele busca uma visão um pouco mais liberal com razões. Entendi. A gente está falando de governos mais autoritários que às vezes usavam visões funcionalistas, né, para justificar a tributação um pouco como resultado. Né? Então, houve uma necessidade um pouco mais de formalização. O direito tributário, a tributação é antiga. Os economistas políticos falando de tributação, de Adam Smith, Stuart Mill, Ricardo, Adolf Wagner, são coisas antigas. Mas o direito tributário começa com o Código Tributário, em 1919.
Então, quando ele já surge num contexto como direito econômico, Exato. né? Alemanha com crise fiscal. Então, há uma conta de chegada. Sempre que você tem uma conta de chegada, as leis tributárias, as instituições tributárias, às vezes falham quando há essa necessidade que está no valor, né? Então, nesse ponto, o formalismo foi muito importante. Só que eu acho que é uma leitura um pouco equivocada de Estado de Direito e legalidade no direito tributário brasileiro. Vou tentar ser muito sucinto nisso. Toda a luta liberal, legítima, importante contra o antigo regime, contra autoritarismos, etc., do direito tributário sempre foi previsibilidade e controle político-social de que, para ter um tributo, assim como o orçamento, numa visão um pouco mais macro-jurídica, eu tenho que ter parlamento. Porque parlamento é melhor que uma pessoa. Sim. O parlamento você influencia, você discute, claro. né? Desde a democracia mais idealizada ou até de pessoas influentes que financiam campanhas, para qualquer extremo que a gente for, esse é o controle. O Brasil, a gente pensa na legalidade tributária, que é muito específica, que é de reserva legal, excelente, faz sentido. Parlamento, mas não é esse que a gente discute só. Porque as grandes discussões tributárias, aquelas que são aquela macro litigância de teses bilionárias, nunca foram de déficit democrático. O que eu quero dizer com isso? É sempre uma tese em torno do sentido e alcance de uma expressão, uma palavra, que nem são tão técnicas assim, são, né? Salário, faturamento, mercadoria, serviço, né? Desse tipo de coisa que estão na regra de competência, uma visão pela constitucionalidade e uma pela inconstitucionalidade, muitas vezes buscando assim classificações do direito romano para dizer que serviço só pode ser prestação de fazer. E aí 6-5, eu coleciono as decisões 6-5. O tema do meu doutorado foi interpretação da norma tributária. Então, esse 6-5 é um ministro, não é democracia. Quando volta para Congresso, o Congresso reinstitui o tributo. Ele muda a Constituição. Ou seja, tinha quórum. Tinha quórum para a lei ordinária, tinha quórum para a lei complementar, tinha quórum para a emenda constitucional. Ou seja, nunca foi Estado de Direito ou déficit democrático. Foi um voto um pouco mais formalista. Né? Salário na Constituição só pode ser a contraprestação. Veja, não é que eu sou contra todas essas decisões, mas é uma questão cultural brasileira forte. Né? Então, o nosso formalismo, ele tende a cair num ultraliberalismo, numa visão libertária. Isso me incomoda um pouco, a ponto de praticamente a doutrina do direito tributário ser a doutrina do direito tributário da advocacia privada. Entendi. E uma coisa que sempre me fascinou, o direito tributário, ele é um direito de sobreposição ou existe autonomia? Autonomia me parece didática e científica inegável, né? Mas na prática, o direito tributário é autônomo ou ele é dependente, ele é acessório, ele é anexo ao direito privado? Essa sua pergunta muito profunda, ela tem algumas perspectivas, né? A autonomia científica do direito tributário é meramente didática. É difícil para alguém dominar direito financeiro, orçamento, e, além disso, ser tributarista e, de repente, ser especialista em direito tributário internacional, em imposto de renda, em tributos indiretos. Né? O direito tributário é muito específico. Então, essa especificidade acabou gerando uma independência em relação ao direito financeiro. Mas o tributário é uma das receitas do orçamento. Ponto. Então, é para o bem da especialização que houve essa separação. Né? Outras separações, esse apego do direito tributário ao direito privado, que daria mais precisão e, portanto, menor campo de incidência dos tributos, isso aqui é uma predileção metodológica que tem, no meu sentido, razões ideológicas. Entendi.
né? Sim. Tem um cunho aqui mais liberal do que pensar em Estado de Direito, legalidade, sim, mas estamos falando de receitas do Estado. Sim, estamos falando da ordem econômica. Por que eu separei a ordem econômica, né? Estamos falando da Constituição como um todo, sim. né? E não a Constituição não é só limitações constitucionais ao poder de tributar, né? Ela é, né? É isso que a gente aprende no direito econômico. É isso. É o que a gente ensina. Então, esse é o caminho da autonomia científica. Agora, junto com esse aproximação com o direito privado, ele tem um afastamento com o direito administrativo, e às vezes você percebe isso da pior forma possível. No debate que a gente tem hoje de reforma tributária, onde se cria um comitê gestor, que vai ser uma figura, etc. E todo mundo fala, aqui vai ser ótimo, um ambiente neutro de arbitragem, quase como se fosse assim, uma espécie de cidade dos anjos, pessoas independentes, algoritmos, né? Uma cidade espírita, né? Falando, puxa, será que ninguém percebeu, do ponto de vista do direito administrativo, a máquina burocrática que você está criando? Eu sinto falta dos administrativistas, mas quando os administrativistas vêm para o debate, eles chocam um pouco, criam um estranhamento. Percebo isso nos encontros, né? Então, se afasta um pouco disso. O direito constitucional é o direito da inconstitucionalidade, da interpretação constitucional da inconstitucionalidade. Até falam dos inconstitucionalistas, né? Tem os constitucionalistas e os inconstitucionalistas dentro do direito tributário, né? Que ficam buscando normas inconstitucionais para vender tese, né? Pois é. É claro que não é todo mundo assim. Os grandes juristas são mais equilibrados. Eu sou admirador de vários. Né? Na nossa faculdade tem tributaristas maravilhosos. Nossa, excelentes. Claro, mas assim, a gente sabe a frase que dá um efeito num congresso e a que não dá. Exato. Né? O STF poderia colocar alguma coisa no campo de incidência de um tributo que não está na Constituição? Todo mundo, não. Aí eu pergunto, e pode tirar? Exato. Porque é a mesma coisa, a interpretação né? O direito civil não tem isso. O direito civil, uma hora você está do lado do vizinho que caiu a fruta, do outro você está do lado que está a árvore, entendeu? É Tício e Caio. Enfim. Agora, essa ideia de sobreposição já é um outro debate, né? Se o direito tributário se sobrepõe a outras formas jurídicas. Tem gente que defende isso, mas eu acho que são coisas diferentes. Não vejo essa sobreposição. O mesmo evento, quando descrito, é um fato. O mesmo fato pode ser um fato econômico, pode ser um fato antropológico, um fato psicológico, um fato jurídico. Por exemplo, uma troca de bens, por preço, por moeda, enfim. É um fato que interessa a muitos campos. O mesmo fato, né? Apenas um recorte jurídico que vai... E juridicamente é a mesma coisa. Do ponto de vista contratual, é um contrato bilateral, consensual. Do ponto de vista tributário, está num contexto de mercancia, ICMS. Muito legal. E, professor, tem duas áreas do direito que se vendem como assépticas por parte da doutrina, né? O direito concorrencial, muitas vezes, um discurso muito técnico, né? E o direito tributário também, né? Esse discurso bastante técnico. Eu vejo os escritos do senhor como uma espécie de caçador de mitos, né? Porque o senhor vai lá, tira o véu e fala, olha, as duas áreas são eminentemente ideológicas. E um dos seus livros é esse aqui que eu adoro, né? Economicização do Direito Concorrencial, que o senhor trata justamente disso, né? De analisar esse fenômeno e mostrar que não é só técnica, né? Que a gente está discutindo é realidade, né? Com todas as suas nuances. Tem como falar um pouquinho mais desse livro? Claro, olha, a sua interpretação foi finíssima, assim, eu fico até lisonjeado. É exatamente isso, né? Quer dizer, geralmente quando eu escrevo, raramente é para discutir como que um tribunal julgou, se eu concordei ou não. Exato. Parece que eu gosto de uma arena de embate com doutrina local, que é onde eu vivo, né? Depois que eu termino um doutorado em Direito Tributário, orientado pelo Eros Grau, Ricardo Torres esteve na minha banca, Humberto Ávila, né, o próprio Eros Grau, enfim,
eu não podia esquecer que a minha área, com o Eros Grau, era de direito econômico. Isso. Eu cursei muitos anos de direito econômico, fui assistente dele por muitos anos em direito econômico. Mas esse desejo de escrever sobre direito tributário me levou ao exercício, então, né, de advocacia tributária. Por 20 anos eu fui de firma de advocacia tributária. Hoje eu só dou pareceres, enfim. Legal. Mas naquela época eu estava em escritório, porque daí eu precisava entender mesmo. Aí né? Então, claro, eu sou um apaixonado pelo direito tributário, né? Essas críticas minhas são críticas de posicionamento acadêmico, de posição, de voz, enfim, né? Mas eu adoro o direito tributário. E quando surge um concurso de ingresso na faculdade, que ainda era o meu sonho, ser professor do Lago de São Francisco. Sempre, né? foi, né? Sempre. Era uma coisa que realmente era o meu sonho. E surge na área de direito econômico, mas com uma peculiaridade. É aberto como um concurso em economia política. Inclusive aberto para economistas. Ah, tá. Com economistas na banca. Teve a Leda Maria Paulani, que legal. Teve o Beluso, que o legal. De Chiara, o Eros Grau, e o professor de filosofia, o Alaor Café Alves. Nossa, então, que banca, hein? Né? Claro que puxa para uma economia política, uma economia que dialoga com história, já não era muito uma coisa de microeconomia, porque a disciplina não é de microeconomia. Nós estudamos lá na faculdade de microeconomia com professores da FEA. É verdade. Né? Então, era um concurso voltado para isso, mais aberto para economistas, né? Que se inscreveram. Sim. Então, aí, claro, eu tive que mergulhar. Eu gostava de economia, mas outra coisa é você prestar um concurso, né? Então, disputando com economistas. Disputando com pessoas de direito econômico, sim. com economistas, enfim. Então, o meu concurso foi aí, deu tudo certo, né? Fui indicado, comecei a lecionar economia política e eu leciono até hoje. Como eu tenho a formação jurídica, eu também dou aula de direito econômico da concorrência, né? Na graduação. Quando veio um momento que eu falei, agora eu preciso fazer uma livre docência. Eu sou professor de carreira, quero, né, a etapa que só depende de mim, né? Aí eu falei, bom, não vou escrever sobre direito tributário. Afinal, a minha área é direito econômico e economia política. A nossa área começa a se chamar economia política também. Sim. E eu falei, bom, vou para direito econômico. Aí, eu acho que você percebeu exatamente, né? Eu já gostava de direito concorrencial, é verdade, né? Já convivia com especialistas, Paula Fugione, Ana Luz Deus, são professores que eu acompanhei quando eram ainda estudantes da pós, né? Aí eu falei, puxa, de novo, olha, do ponto de vista de teoria do direito, eu estudei hermenêutica, teorias da interpretação. E eu cheguei à conclusão que o grande deslocamento deveria ser para as razões que fundamentam uma decisão e não as razões da decisão. Eu falei, isso aqui é um campo para a teoria da argumentação. Então, a minha próxima tese seria de teoria da argumentação no direito tributário. E aí eu pensava em moral e direito, política e direito. Aí eu falei, não, estou na área de direito econômico, vou fazer em concorrencial. Economia e direito, resgato toda a economia, né? E aí eu escolhi o direito concorrencial de novo, porque ele é mais fechado. Aqui ele é realmente um ecossistema com menos independência que o direito tributário, mas que tem pretensões independentistas e com uma curiosidade cosmopolita, né? Exato. Então, ele dialoga diretamente com fontes estrangeiras da literatura, com agências, disputa... Tudo é comunidade antitrust, né? Tudo é comunidade antitrust, né? Religião antitrust. E aí eu percebi, eu falei, puxa, aqui a teoria do direito ficou longe, né? A ponto de eles acharem que o processo administrativo do CAD seria uma coisa diferente do processo administrativo federal, que o que os conselheiros fazem seria diferente do que um conselheiro no direito tributário faz. Tudo, para cada coisa que eu falava, parecia que tinha um choque. Não, a gente está formulando uma política. Ou não, as decisões são técnicas discricionárias. Não são. Não tem espaço para isso na Constituição. E até teve um texto que deve ter motivado bastante o senhor, que é a desconstitucionalização do direito da concorrência, não é?
esse texto me marcou, do Luiz Fernando Schwartz. Isso. Eu tenho 2 textos dele, um que eu odeio e outro que eu adoro. O que quer dizer que eu amo os 2. Verdade. É um jurista que, infelizmente, né, faleceu muito jovem. Muito cedo. Né? Realmente um pesquisador diferenciado. O que eu gosto muito é o do consequencialismo, né? Daí tem um consequencialista malandro, festivo, que eu acho, assim, fantástico, né? Para descortinar um pouco aqueles que começam a pegar um vocabulário e achar que estão na última sutileza, né? Ele descreve mesmo, né? Descreve fenômeno. muito bem. E o que eu não gosto, mas que, assim, realmente me motivou, né? Virou um bom exemplo do que eu queria criticar, é o da desconstitucionalização do direito concorrencial. Isso. Com uma tese, assim, muito forte dele, de que o direito concorrencial teria surgido a partir da cultura de importação de livros, independente da Constituição, porque não tem na Constituição concorrência, não tem definição, né? Então, que teria crescido de baixo para cima, e que ótimo que surgiu, né? Eu falei, o que eles estão falando, né? Onde que não está no 170, no 173? O artigo 1º da lei, ela coloca a função social da propriedade, fala que a coletividade é o titular da defesa da pólice de concorrência. É isso. É uma coisa assim, eu falei, uau, né? Então é isso. Então, aí no direito da concorrência, a tese é minúscula no sentido do campo. Eu queria enfrentar a seguinte pergunta: as decisões de direito concorrencial no Brasil, especificamente no CAD, né, no Tribunal Administrativo, tem como fundamento, razão de ser a economia? Argumentos de microeconomia? A economia determina o conteúdo e o direito à forma? São coisas que são ditas. Né? E aí, né, a primeira pergunta é: se é isso, quem é a economia? Que ciência é essa? Porque se você colocar 3 economistas aqui, eles não concordam em nada, vão ter várias discussões. Por que o jurista acha que existe uma economia como um gabarito? Exato. Né? 2 tributaristas, pegar o professor Coelho e o professor Alberto Ávila, eles vão discordar sobre a reforma tributária. Por que a gente acha que na economia os professores estão lá todos sentadinhos concordando? A resposta é essa. Exato. É uma pobreza metodológica, né? Então eu aproveitei para criticar isso, criticar uma visão mais ortodoxa de análise econômica do direito, que teria só um método, um vocabulário, uma resposta. Né? E chamei atenção para o caráter ideológico disso. Total. E agora também o senhor publicou esse livro, eu até mandei uma mensagem para o senhor, né? Falei, foi inspirado no seu ídolo Max Verstappen que você conseguiu publicar tão rápido, né? Um livro sobre imposto seletivo, tão logo publicada, né? Emenda Constitucional 132, que instituiu a reforma tributária no Brasil. Como é que foi possível escrever um livro tão bom, tão bem fundamentado, em tão pouco tempo, ou eu estou enganado? Você começou antes? Eu comecei antes, obrigado pelas referências elogiosas, né? Mas eu escutei demais isso. Como assim, foi possível? Tão rápido, mas ao mesmo tempo, né, com tanta abrangência. Na verdade, quando começa o discurso da reforma tributária, como ela é muito impulsionada por atores que foram fundamentais no processo, que merecem todos os nossos elogios, estou falando aqui de CECIF, FGV, enfim, mas muito orientados, sobretudo na parte jurídica, para recomendações ao CDE. E recomendação ao CDE é um tributo com base ampla, crédito amplo, financeiro, destino... né? É um receituário, né? O slide do que seria um IBS 5.0 uniforme, né? Para todo mundo, sem região, sem classes sociais, sem desigualdade de renda. Né? E aí, de repente, um instrumento muito interventivo, né? Que é um imposto seletivo, pegando a tendência do século XXI, que basicamente quer tributar bebidas açucaradas. Só. Daí vem o nome imposto sobre o pecado, né? Essa expressão é super conhecida na literatura econômica, sintaxe, etc. Mas é importante dizer, né? O imposto seletivo, ele é o começo da tributação sobre o consumo. Entendi. A tributação sobre o consumo que a gente conhece mais geral, sobre todos os produtos,
inclusive não cumulativa, já são criações do século XX. Na França, próprio Brasil, na década de 60, quando cria o ICM, é bastante moderno, né? O inseletivo é que estava lá no século XVI, para pegar açúcar de beterraba, para pegar fumo, para pegar bebida. Então, se você pegar bebida alcoólica e fumo, eles vão passando desde o pecado, desde o item de luxo, até alguma coisa que faz mal para a saúde. Entendi. Que é final do século XX e XXI. E a tendência agora dos Sintex é pegar, às vezes, maconha, conteúdos pornográficos, apostas online, né? Mas como tendência mesmo de criação assim, de inúmeros tributos em diversos países ou estados ou cidades, é o da tributação das bebidas açucaradas. Porque há um problema muito importante, que é o da obesidade e do excesso de peso, super bem documentado, ciência seríssima sobre isso, correlação com doenças não transmissíveis. Agora, quando vem para o instrumento de enfrentamento, eu tenho uma série de políticas públicas. Quando eu coloco o tributo nisso, vira uma tendência meio que quase que uma unanimidade estranha, porque ela precisa de algumas discussões sobre... Então, a ideia é, o tributo ele vai encarecer o produto e as pessoas vão deixar de consumir. Exatamente isso, quer dizer, recupera, primeiro, né? Então, o século XXI, o imposto seletivo Sintex, né? Ou é só porque alguma coisa a sociedade não quer, né? Ou pode colar com o discurso das externalidades negativas, que é alguma coisa que foi criada há 100 e poucos anos, né, com Arthur Pigou, né, ali escrevendo de Cambridge, enfim, que é pensando o seguinte, olha, existem falhas de mercado. Né? Quando tem uma decisão econômica que é um consumidor e um ofertante, e há aquela decisão econômica pela compra de um produto, mas a produção ou obtenção desse produto cria efeitos negativos, difusos, coletivos, para terceiros, às vezes localizados, às vezes mais difusos como ambiental, enfim, há uma falha de mercado. Por quê? Porque há um custo, e esse custo não está no preço. Então, assim detectado, existem 3 soluções para isso, né? De ação, pelo menos, né? Teria uma quarta que é nada a fazer, mas tem uma de ação que é regulatório. Vai mudar a chaminé, vai colocar um negócio, ou vai proibir, né? A outra é o negociado, né? Estilo Coase. Puxa, deixem que eles conversem, que de repente vai ter uma solução melhor que a estatal, que não conhece, não tem números, e de repente a solução óbvia que seria comprar novas chaminés, novos equipamentos, pode ser substituída pela indústria, dando dinheiro para aquela vizinhança. Sim. Mais barato, mais eficiente, todo mundo sai feliz. Entendi. E as pessoas, basta isso, né? O teorema do Coase quase que vira uma espécie de metáfora para dizer o Estado não sabe ser árbitro. É isso. Né? Pelo menos quando citado em textos jurídicos. E cada vez mais citado, né? É o economista mais citado, né? Muito citado e pouco lido, direito. Talvez, né? Porque vira metáfora, né? Volta a dizer, né? Vira uma metonímia, digamos assim. E a outra solução é essa de preocupação de Estado social, uma centralidade do Estado, onde fala o Estado vai colocar esse prejuízo para dentro da decisão. Como que ele pode fazer isso? Um imposto. Entendi. Um imposto que seria seletivo, porque ele atinge poucas incidências. O pecado aqui pode estar nesse discurso ou não, né? E a externalidade negativa eu trago essa externalidade negativa como, né, se é R$10 num preço de 100, eu trago esse 10 como meio de um imposto pigoviano. Então vira R$10 de imposto, né? Então com isso vai ter uma pressão sobre a demanda. Sim. Se for um bem sensível à variação de preço, estamos falando aqui de elasticidades, né, para não complicar muito. Então, se for sensível a preço, vai diminuir, não provavelmente os 10%, mas alguma coisa, vai diminuir a produção. Então, é uma solução, digamos assim, via preço, do ponto de vista econômico, via tributo, do ponto de vista jurídico, para isso. Tem muita discussão aqui de que não se aceita isso, ou qual é a externalidade negativa no meio ambiente, que é tão difuso, como calcular.
muita discussão, ou quais que pode ser alegado ou não. E o senhor estava interessado nisso antes Por de... causa da reforma tributária. Aham. Como havia essa tendência de um lado, arrasa tudo, Entendi. do outro, traz uma moda, eu falei, puxa, eu tenho um sistema que é indefensável tributário, mas todo calibrado já. Se a questão era enfrentamento de peso, os produtos naturais, nosso sistema tributário caótico é pró-saúde. Verdade. Por quê? Produtos seja por, né, agro, enfim, produtos naturais não tendem a não ter PIS, COFINS, Sim. tendem a estar muitas vezes a cesta básica, então não vai ter ICMS, não vai ter o adicional de ICMS, Uhum. né? Não tem IPI porque é natural. Então você vai ver até suco natural e refrigerante. Eu já tenho sintaxe econômico. Verdade. Então eu estou definindo uma coisa que existe. Uhum. Eu falei, puxa, as pessoas estão falando de platitudes. As Como pessoas se estão não... discutindo relatório CDE, elas não estão discutindo o Brasil. Uhum. Mais ainda, depois eu fui estudar pesquisa orçamentária familiar do IBGE. Uhum. Qual é o nosso problema? Qual que é o de outros países? Né? Não adianta eu fazer uma dieta e falar assim, olha, a carne de cordeiro está muito gordurosa. Mas quantas pessoas comem carne de cordeiro? Não é o nosso país que come tanta carne de cordeiro. Sim. Né? Guacamole, ou a tequila. Quanto que a gente consome de tequila? Uhum. Então tem que ter ajustes. Não é? E aí é que a gente descobre qual o percentual de cada tipo de alimento na mesa do brasileiro, por decís de renda, falar, esse debate aqui é um ariete moral. Tem setores industriais ganhando com isso. Tem profissionais da saúde, que são os nossos heróis, são os heróis desse país, sendo cooptados por quem deveria esclarecer. Uhum. Né? E eu sempre lembro daquele momento histórico nesse país, onde um médico seríssimo, que foi ministro da Saúde, Adib Katene, né, foi seduzido pela ideia da CPMF, de um tributo. E ele falou, puxa, a gente precisa, o imposto da saúde. Ele virou o grande porta-voz. E ele fala, puxa, me enganaram. Porque o que entrava ali, saía o mesmo volume para outras despesas. Veja, a CPMF ia para a Seguridade Social. O imposto seletivo não vai para a Seguridade Social. Esse é o pior, tá? Então, isso eu estava estudando por causa da reforma tributária antes de pandemia, tá? Me envolvi com esse tema porque eu achei muito sedutor esse conflito, essa visão meio limitada, esse apreço por relatórios sem aprofundar, enfim. E conversa muito com direito econômico, né? Porque... Totalmente com direito econômico, e eu estava mexendo já, até por causa de pareceres, com reforma tributária, fazendo análise, estudos de economia e direito. Ah, legal. Né? Sempre ao lado de economistas, contabilistas. Então, eu comecei a entrar num universo mesmo específico de law economics, né? De direito e economia. E aí eu falei, puxa, eu vou fazer um pós-doutorado em economia. Aí eu já estava fazendo coisas pela FGV, na escola de economia, né? Pesquisas ali, ora como bolsista, ora como pesquisador. Eu me apliquei, né? Tive como orientador o Enlinson Matos, né? Que foi quem me recebeu, que é um economista fantástico, com estudos muito interessantes de tributação. E como é que foi a experiência? Você que a vida inteira no direito, apesar do direito econômico, né, e economia política, enfim, ser uma área totalmente vinculada, mas como é que foi fazer o doutorado em economia na FGV? Pois foi estágio pós-doutoral, né, de um ano e pouco mais. Isso. Mas aí é um choque, né, porque eu tinha ido, por exemplo, para estudar para a livre docência, eu passei um tempo na Alemanha, no Max Planck, mas eu sempre estudava ideias econômicas, a política econômica. Um pouco de microeconomia, mas mais como história das ideias, teoria dos jogos, a falsa, né, o uso que eu considero um pouco equivocado de teoria dos jogos, etc. Sim. Mas aqui eu tinha que falar mais de microeconomia, porque eu já estava estudando elasticidades, elasticidade de renda, demanda, eu estava falando de efeito de substituição, curto prazo, né? E eu assistia, eu cheguei a assistir como aluno mesmo, a disciplina do Enlinson Matos. E é uma outra dinâmica, isso era engraçado, porque lá assistindo uma aula, na época de pandemia, começa uma premissa, vamos falar aqui de um tributo sobre a renda.
E aí começa, olha, tem esse tributo, não sei o quê. Mas assim, mas não dava nem 5 minutos, já começava a fazer a demonstração de algum estudo econômico em cima daquilo. Entendi. E aí começa a entrar aquelas fórmulas com o alfabeto grego. Sei. Ai. Eu só printava a tela, assim, pra falar, eu vou guardar isso aqui de Depois recordação. depois Mas eu li vejo. muito, e aí eu terminei, né, com um estudo sobre imposto seletivo, Uhum. né? E aí eu pensei o seguinte, eu falei, olha, eu não posso fazer eu, como autor, microeconomia. Essa é uma crítica que eu faço aos economistas da análise econômica Verdade. do direito. Olha, dificilmente ele domina bem uma técnica. É. Como um bom doutor recém-saído ali de machine learning, etc. Então, é muito discurso de que a economia é ótima, melhor que o direito. Mas não tá modelando, Exato. né? Então, eu falei, olha, eu não vou fazer assim. Eu participei de estudos Uhum. de efeito de tributação sobre refrigerantes, estão publicados pela FGV, mas com economistas. Isso, para mim, é economia e direito. Sim. Né? Porque eles não conseguem dominar a legislação tributária, eles não conhecem contabilidade tributária, tem que ter alguém da contabilidade. Né? Eu falei, se eu não vou fazer a microeconomia, eu vou fazer uma metacrítica. Então, no meu pós-doutorado, o que eu quis fazer é, muita gente, né, relata nos relatórios que avaliam tributação sobre refrigerantes, resultados empíricos positivos. Aí eu falei, então vamos pegar aqui. Peguei 5 exemplos de países que adotaram. Peguei para cada um 6, 7 estudos empíricos. Não fiz seleção qualitativa, eram os mais citados, mas assim, sem esse compromisso, né? Não é meta-análise nem nada. E fui ver. Aí eu fiz um questionário. O que eles investigaram? Qual foi a resposta? Não sei o quê. Aí você chega àquela conclusão óbvia, né? O resultado empírico depende da pergunta que você faz. Né? Então eles quiseram dizer o seguinte, teve um tributo, aumentou o preço. Resultado 1, obtido. No mês seguinte, houve diminuição do consumo daquele produto? Sim, um pouco. Deu tudo certo. De onde vinham os outros resultados positivos? Daí falava o seguinte, bom, se houve uma redução de 4% do consumo, e se isso significa tanto de ingestão, se as pessoas não consomem tanto, tem estudos de saúde pública que dizem que a pessoa diminui em tanto por cento o diabetes, pressupondo que você trocou por água. Né? E geralmente eles nem vão para isso. Os de simulação, aqueles que simulam efeitos, eles pegam essas tabelas que não estão amarradas, são coisas independentes. Você pega uma espécie de, né, tabela assim, olha, né, taxista Entendi. quando aumenta a tarifa, né? Se deu R$10 é 13. Então, eu falei, olha, dizer que o aumento de um preço diminui a demanda é a lição 1 da microeconomia. Exato. Então, que bom, né? Que bom que o livro tá ok. Não falava sobre condições de saúde, orçamento público. Poucos estudaram até o que aumentou de consumo. Alguns que estudaram falavam, olha, adolescentes estão bebendo menos refrigerante no México. Aí outros falaram, não, mas vamos ver também o outro tributo que foi sobre os snacks, sobre salgadinhos. Sei. Nossa, apesar do tributo sobre os snacks, os adolescentes estão consumindo mais. Porque às vezes você troca energia ruim por energia ruim. Sim. E às vezes a campanha do refrigerante é mais forte que a dos snacks. Então, essas coisas que eu quis mapear. Mostrar. Então, metade dessa pesquisa estava aí. Mas Entendi. eu não ia publicar porque é um vespeiro quando você começa a falar de saúde, pessoas se incomodam, parece que você está sendo anti-ciência, quando é o contrário, falando, olha, Exato. vamos falar de rotulagem, vamos falar de política, vamos falar da redução de açúcar. Falar de ciência mesmo, vamos né? falar de restrições de propaganda, de publicidade, o que funciona. Sim. Ninguém vai, né, não vai diminuir mortes no trânsito se a cerveja ficar 10% mais cara. É cinto de segurança, é bafômetro, né, policiamento, pontuação na carteira. Essas coisas funcionam, a gente sabe disso. Muito bem. E depois, quando a reforma tributária foi avançando, eu falei, quer saber? Eu vou continuar aquilo lá. Claro. Né? Eu falei, puxa, mas eu queria publicar pelo IBDT, né? Ser diretor do IBDT. Ah, mas o Chueire
vai falar que não tem muito direito aqui. Daí eu brinco com ele que eu escrevi o 4º capítulo pensando nele. 100 páginas só de parte jurídica. Então esse livro foi crescendo e eu, assim, 85 páginas eu fiz interpretação do pouco que tinha na Constituição, fazendo a interpretação da regra de competência para imaginar. Quando eu mandei já para a editoração, já estava para ser impresso, veio o projeto de lei complementar. Então ali eu percebi já um monte, eu falei, olha, eu estava indo bem aqui, puxa, olha, aqui foi ótimo, não sei o quê. Peguei de volta e escrevi sobre o PLP. Então deu tempo do projeto de falar do projeto. Né? Agora eu estou atualizando para uma 2ª edição, mas as mudanças não é nem tanto porque teve a lei complementar, porque agora eu vou trazer mais coisas, eu vou falar de bebidas alcoólicas, fumígenos, apostas, vou trazer mais coisas da saúde. Aqui no começo eu estava muito preocupado do excesso de peso, obesidade e essa bala de prata que o advocacy, né, de instituições colocaram que seria só refrigerante e está tudo bem. E a questão da mineração? Tem sido falado bastante, né, do IS na mineração, aplicável à mineração. Olha, uma coisa que ficou clara para mim quando eu terminei o livro, mas que depois, ainda mais depois, é o seguinte: existe um imposto seletivo, Sintex, da literatura econômica ou dos estudos desses organismos. Ele tem um padrão, ele serve para externalidades negativas, ele serve para enfrentar, ele serve para ressarcir os cofres públicos dos malefícios causados na saúde, ao meio ambiente, um monte de coisa bonita. Existe o que os países fazem, que se aproxima ou se afasta um pouco disso. Vou dar como um exemplo do que se afasta, é que poucos exemplos de tributos seletivos desse tipo de externalidades negativas, no caso inclusive das bebidas adoçadas ou açucaradas, poucos deles têm alguma destinação orçamentária. Né? Poucos. E quando tem, é pouca destinação, não é total. Tá? Então, se você for falar de tendências internacionais, é muito pouco profundo do ponto de vista de política econômica, de política jurídica e de direito, você só citar que os países têm isso e têm aquilo. Entendi. É muito pouco. E aí, a prova cabal disso é do Brasil. E agora eu vou falar com tons fortes. O imposto seletivo criado na reforma tributária não é o imposto seletivo que as pessoas defendem. Entendi. Não é. Por quê? Por uma razão não tributária. Por isso que ela está escondida. E as pessoas demoram para perceber isso. Elas estão falando de externalidades negativas, de tributação ambiental, de preocupação, de agenda, coisas fantásticas, mas que estão distantes. A razão é orçamentária. E aí é um ponto cego dos tributaristas que não estudam direito financeiro, em geral. Dão aula disso, falam que é lei, que é processo orçamentário, mas nem sempre vão a fundo, né? Qual que é o problema? Para convencer os estados e os municípios de que a reforma era boa? Que a reforma era boa, a União se comprometeu do ponto de vista fiscal de várias formas. Inclusive ao longo dos 50 anos de ressarcir perdas, etc. Tá? Mas tem uma específica que as pessoas não comentaram praticamente, que é o imposto seletivo, ele não substitui do ponto de vista tributário o IPI totalmente, porque o IPI vai continuar por causa da Zona Franca de Manaus. Exato. Tá? Eles são impostos um pouco diferentes nas suas razões de ser do ponto de vista tributário, mas economicamente são semelhantes por começarem lá na indústria ou na importação. Né? Então ele tem um comportamento parecido de repercussão ao longo da cadeia. Mas, do ponto de vista de direito financeiro, os estados e os municípios e o Distrito Federal ficam com 60% da arrecadação do IPI. Isso muda tudo. Tá? Inclusive, existe um enorme contencioso de STF sobre esse tema, que não é de assunto de direito tributário. Claro. Por quê? Porque os estados se ressentiam toda vez que o governo federal baixava a alíquota do IPI para um programa de renúncia tributária de incentivo industrial. Sim. Linha branca, Inovaral, qualquer coisa que tivesse ali. Né? Por quê? Porque diminuía a arrecadação dos estados e municípios. Tão simples assim.
a ponto de ter decisão do STF falando, olha, a União vai compartilhar sim o que ela arrecadar. Uhum. Então blindava a União de poder continuar com as suas agendas políticas. Quando vem a reforma tributária, secretários estão super atentos, porque esse é o dia a dia de gente fiscal, de fazenda, né? Quis dizer. Não fiscal tributário, mas sim. Secretaria da Fazenda. Falou, e os meus 60%? E meus 40 bilhões? Como é que fica? Como que vai ser? E essa hora houve uma decisão que eu questiono. Deveria ter sido dito o seguinte, vocês vão compensar aumentando o IBS, criando critérios aqui de repasse que mantenham exatamente o que vocês tinham. Não. Falaram, olha, a gente vai criar um imposto seletivo, então o imposto seletivo vai 60% para vocês. Até aí, já era ruim. Já. O imposto seletivo é imposto. Então, como imposto, ele não vai para o orçamento da saúde nem do meio ambiente. Falha 1. 2, 60% vai para estados e municípios que não têm uma agenda controlada de saúde pública para um enfrentamento. Seria difícil coordenar isso. E o que é repassado é para despesas ordinárias. Asfalto. Tá um pouquinho para o Fundeb, tem aquelas coisas de saúde e educação dos mínimos, mas aí é regra geral de orçamentário. Né? Já estava ruim. Mas aí vem o pior de tudo. Um artigo na emenda constitucional 132 falou: a União se compromete a compensar os estados e municípios toda vez que diminuir a arrecadação. E a tendência desse tributo é diminuir sempre. Se ele fosse pensado como... Você chegou no meu ponto. Se ele fosse pensado como um instrumento de educação para que as pessoas fumassem menos, para que as pessoas bebessem menos refrigerante, menos bebida alcoólica, ele tem que ser um tributo para diminuir. O Estado tem que ficar feliz com isso, a União. Sim. Aqui não. Por quê? Dos 65 bilhões em média que é arrecadado, 40 vai para os estados e municípios. E mensalmente a União vai ter que compensar os estados e municípios. Então ela finge que quer educar, mas ela tem que torcer pelo pecado. Esse é o maior pecado. Por isso que eu falo, o imposto seletivo virou um retrofit do IPI, da pior maneira. Porque o IPI não tinha garantia de arrecadação, assim como os estados não garantem o que vão passar para os municípios. E aqui sim. Aí você começa a entender quem que foi escolhido no imposto seletivo. Automóveis. Ah, tá, mas é porque polui. Tá, mas você tem outras coisas para você pensar em poluição e menos de carro. Mas tá lá, por quê? Bebidas alcoólicas, fumígenos, refrigerantes. São os 4 itens de maior arrecadação do IPI. Claro, porque você tem que chegar no 65. O 65 virou número mágico. A conta de chegada não é comportamento de contribuinte, é comportamento fiscal. Acabou a educação. Mas é pouco, porque esses 4 vão enfrentar todo mundo. Embarcações e aeronaves entrou aqui para colocar o jet ski, enfim, né? Entendi. Né? Mais de justiça tributária do que... Né? Mas não é o grande item. Não é. Tá faltando alguma coisa. Né? O que a gente tem de commodities? Bom, não vamos mexer com agro, né? Porque soja eu vou falar que faz mal para a saúde, vai ficar estranho, né? Você resgatou na cesta básica ali. Né? Então, vamos pegar minérios. E quais minérios? O que está jogando mercúrio no rio? Não, vamos pegar os principais. Então eu pego a lista de novo. Ferro, gás natural, petróleo. Ou seja, não tem um médico, não tem um ambientalista pensando aqui. E o pior, a CBS, que é o tributo geralzão, essa vai para a Seguridade Social. Entendi. É essa que o profissional da saúde tem que falar, tomara que não diminua o CBS. Exato. E ele está olhando aqui como um instrumento válido. Então, com tudo isso, o imposto seletivo e o Apostas que entrou ali, porque pegou uma época ruim, com os escândalos, uso de Bolsa Família, etc. Né? Enfim, foram parar num texto estranho de concurso prognóstico, fantasy sport. Na verdade, tem que pegar o Bet Online ali. Mas, enfim, eu acho que a lei vai ter que corrigir isso e vai dar motivo para a tese, né? Porque daí a lei complementar está falando uma coisa, a lei ordinária é outra. Né? Então, dito tudo isso, a lei do imposto seletivo acertou muito quando fez uma lista restrita e que não misturou o que era insumo com produto final. Imagina pegar plástico e depois produtos
de plástico. Entendi. Ia ter uma cumulatividade, porque o imposto seletivo só incide uma única vez e não dá crédito. Então, isso foi muito acertado. Só que ela tinha olhos voltados à arrecadação. E, de novo, tudo que funcionar a partir do imposto seletivo não funciona no fiscal. Então, é uma luta. O que eu quero? Alguém vai falar assim, não tem esse problema. Né? O que todo mundo pensa. Não, mas se cair o imposto seletivo, o outro tributo federal compensa. Não, de novo, direito financeiro. O que vai para a Seguridade Social não pode ir para os estados e municípios. Sim. Via fundo de participação. É Seguridade Social, não tem desvinculação. Não é? Assim como o que é arrecadado do imposto seletivo não pode ir para a Seguridade. Então, no fundo, esses dois tributos federais, apesar de eles formarem um teto único do limite da arrecadação, do ponto de vista arrecadatório, eles não conversam. Então eu começo a ter um ótimo fiscal da CBS, que é substituir bem o PIS/COFINS, está certo que é a Seguridade Social, é atuarial, é um número conhecido quanto que precisa. E do outro lado eu tenho um negócio que não tem nada a ver com meio ambiente nem saúde, que é chegar no número mágico para não ter que desembolsar valor. Imagina, a União toda hora falando, as pessoas estão fumando menos, por isso que eu tenho que gastar 10 bilhões por mês, não por ano, né? Por ano, 10 bilhões por ano. É totalmente contraditório. A União mandando cheque? Ou seja, sempre que reduzir, ou eu vou ter que aumentar a alíquota, mostra que eu virei um sócio do pecado, ou eu vou ter que começar a aumentar essa lista. Quem que é o inimigo da vez? Aí o tributo assume um caráter político de odiosidade. Teoria da escolha pública. Né? Eu mando alguém que vai cair naquela lista porque eu não tô. Quando você fala em fumígeno, você pega todo mundo. Quando você fala bebida alcoólica, você pega todo mundo. Né? A discussão vai ser sobre graduação, se vai ser como vai ser a progressividade. Claro. A guerra das bebidas alcoólicas. Né? Agora, quando você fala que o único item é o enfrentamento do excesso de peso e você pega um único código, um NCM, que só pega refrigerante, chá gelado e água aromatizada, virou a piada, né? Eu brinco, eu vou dar a aula de planejamento tributário fazendo assim, ó. Essa aqui é a operação normal. Vou abrir um refrigerante e vou colocar no copo. Agora, planejamento tributário. Eu vou pegar uma groselha ou um suco em pó, vou colocar água. Isso. Me sigam para mais dicas. Exato. Percebe? Saiu, o energético não tá, chocolatados não tá, néctares não estão. Quando você pega a política de rotulagem, é todo mundo. Se é sódio para todo mundo. Se é açúcar para todo mundo. Se tem excesso adicionado, você é informado como cidadão. Eu sou fã. Né? Quando você fala tributo é um instrumento limitado de intervenção. Aí falta pensar um pouco mais o direito econômico mais criativo. Exato. Sabe que direito econômico é só porrete de cenoura de tributo? Não, e para enxergar essas contradições, você não consegue fazer isso ficando só dentro do tributário, né? Tem que ir para o financeiro, tem que ir para o econômico. Em que medida o direito econômico preparou o senhor para ter esse tipo de análise, essas macroanálises da realidade? Porque o que o senhor está me dizendo, até agora eu não tinha escutado de ninguém. Por exemplo, a questão do comitê gestor. O senhor acha que foi discutido de forma suficiente a dimensão, né, os efeitos orçamentários desse comitê gestor? Eu começo a ver alguns autores chamando a atenção para a figura estranha, né, que está sendo criado. Se critica bastante o comitê gestor, se ele não deveria fiscalizar também. Tem gente que acha que ele deveria fiscalizar. Eu falo, puxa, será que eles estão pensando num quadro de carreiras? Eu vou ceder os fiscais do Estado, que são do ICMS, para eles. O governador vai falar, não, tudo bem, eles estão lá cedidos. Daí tem o do Piauí, de repente do IPI do Piauí ganha mais que o de São Paulo, então eu vou ter que ter equiparação. São funcionários públicos exercendo a mesma função. Né? São coisas de direito administrativo, de servidores públicos, enfim. Então, o que eu vi mais de crítica é o pessoal falando da parte processual, que realmente merece muita atenção. Essa o pessoal... né, tem analisado bem. Isso, acabou de ser criada uma comissão, tem até o professor Heleno, né? Torres, grande jurista.
participando disso, da regulamentação, digamos, da parte processual, né? Mas eu acho que falta do direito administrativo. E do direito econômico, da política econômica, a parte econômica ou política econômica da reforma tributária ficou muito no discurso típico da diplomacia OCDE. Eficiência administrativa, alocação ótima, vocações naturais, né? Neutralidade, que sim, são importantes quando você tem um sistema doente tributário. Então, está bem colocado aqui. Mas e para além disso, né? Eu lá atrás fiz muita provocação de parte regional. Eu falei, o que vocês vão fazer com benefícios regionais? Como que vocês querem ter uma alíquota única? Eu defendia, bem no começo, 3 níveis, pelo menos, de alíquota. Hoje nós temos 4, né? Sim. O 0, o 30, o 60, o cheio e ainda tem o seletivo. Né? Eu acho que o seletivo fica de bobeira aqui quando você já tem uma alíquota que pode chegar ao 28% e tem gente no 0. Eu vou ter produtos naturais no 0. Quem tiver no 28% já é mais que sintex. É quase mais sintex do que... Exato. Né? São coisas que passam despercebido, né? Então eu acho que com política se viu muito como uma coisa, isso aqui vai criar desenvolvimento econômico, né? E a gente sabe que o desenvolvimento econômico não é assim tão simples. O que o senhor está dizendo o direito tributário não é um instrumento rico, ou melhor, a tributação, né, para ser mais geral, não é um instrumento efetivo de fazer engenharia social. Veja, um pouco mais de delimitação nessa expressão, tá? Veja, a tributação diz muito sobre a política econômica. Sim. Por exemplo, por que na década de 60 há uma decisão macroeconômica de atrair investimento estrangeiro, diminuir a tributação da renda, sim, e 50%, né, e boa parte da arrecadação ser sobre o consumo? Essa é a macroeconomia de hoje. É a mesma decisão da década de 60, é a de hoje. Então, quando vem um sistema melhor, ele é efetivamente uma melhora. Eu sou favorável à reforma tributária dessa decisão. Que não tem mais como ser diferente por causa da desigualdade de renda. Então, é no consumo que você consegue, né, 50% da arrecadação do país. É isso. Né? Então, assim, não adianta falar assim, vamos tributar a renda. Né? Teria que discutir propriedade, eu teria que discutir... né, impostos, né, sobre propriedade, que é uma coisa complicada, que propriedade não necessariamente seja renda, né? Enfim, eu ia também mexer em grupos econômicos né, mobilizados, enfim, seria difícil. Então, a tributação é instrumento poderosíssimo, sim, de manutenção de desigualdades ou tentar diminuir desigualdades, isso sim. Agora, quando você pensa em termos de comportamento, quando você quer que alguém mude um hábito muito próximo do vício, ou dos, né, a ingestão exagerada que a gente tem de carboidratos, assistir muitas telas, pouca atividade física, quer dizer, tudo isso que nos ronda, da infância até na vida adulta, quando você quer mexer nesse comportamental, o tributo é um instrumento tosco. Entendi. Né? Quer dizer, o que vale mais? Não ter álcool e cigarro no cinema, nas novelas, na Fórmula 1, que já foi citada aqui, ou deixar 10% mais caro um produto, que é um recado poderosíssimo nos 3 primeiros meses. Veja, qual que é a novidade do fumígenos, do imposto seletivo sobre fumígenos, se eu já tenho IPI? É a que eu vou aumentar, tá? Mas então vai ficar que nem um viciado, né? Toda hora eu vou ter que aumentar um pouco a alíquota para dar um pouco mais de efeito. Tudo bem, pode até ser uma solução, tá bom. E como que você resolve a questão arrecadatória? Volta para a armadilha que o governo criou para si próprio, né? Então, nesse sentido, sabe, aquela coisa de quem quer beber de forma mais saudável, que mistura uma dose de álcool com 2 de água, não é o tributo que vai fazer isso. É isso. Porque isso né? Então eu acho que a moda aqui atrapalha. Entendi. A moda atrapalha. E só vários países que adotam, eu acho que são bons exemplos de imposto seletivo, às vezes até sobre bebidas açucaradas, né? Quando você tem uma tributação só de 7% para todo mundo, você cria lá um 10%, você fala, olha, isso aqui é interessante. Sim. Você pegar a Arábia Saudita, não tem fábrica lá,
não tem consumo de bebida alcoólica em geral para a população por questões religiosas. Então, quando vem uma decisão para falar, eu vou criar um tributo muito caro para diminuir, é uma intervenção fortíssima. Exato. Menos tributária e mais de intervenção mesmo. Quando você fala isso no Brasil, com várias diferenças de preços, subsídios, me parece que é uma importação acrítica. Exato. O mínimo. Eu vejo o senhor como um caçador de mitos dentro dessas áreas assépticas, né? Nisso. Supostamente assépticas do direito, e também como uma pessoa que tem quase que uma aversão a essas fórmulas importadas do estrangeiro. Eu queria te perguntar, até com base no Wittgenstein, né, que diz que os limites da minha linguagem correspondem aos limites do meu mundo, né? A importância do Celso Furtado, do pensamento cepalino, para que o senhor tivesse essa visão de pensar os problemas locais à luz da teoria que foi produzida por aqui, sem importações baratas e acríticas do estrangeiro. Olha, eu acho que a economia política como um todo nos ensina isso, né? Quando você vai ali num parágrafo do Adam Smith, quando ele fala cada nação tem que se especializar naquilo que ela é melhor, vantagens absolutas. Quando você pega um pouquinho mais de linhas, um refinamento desse argumento no Davi Ricardo das vantagens comparativas. Dá um exemplo como se fosse assim, olha, que interessante, que é típico quase de análise econômica do direito, né? Uma ideia sedutora. Portugal, Inglaterra, tecido, vinho. Portugal é pior nos dois, mas é ainda pior no vinho. Então, Portugal, você fica, né? A divisão internacional da produção ou do trabalho, né? Então, quando você estuda economia política, você aprende a separar muito o que a literatura recomenda, o que os documentos diplomáticos, eu vou chamar aqui, que pode ser a OCDE hoje, ONU, Banco Mundial, o que for, o que eles defendem, não é? Das práticas. Então vai desde daquele liberalismo intramuros e porretes, né? Espírito colonial para fora. Não é? Então são coisas que a gente aprende na economia política e mais na geopolítica. Sim, não é? Verdade. Então a história do capitalismo, acho que a pesquisa do Fiore, que a gente discute, o Berkovitch trouxe essa tradição para a gente de forma fantástica. E aí você começa a ter, se apropria das reflexões de América Latina, né? E aí sim, pensamento cepalino, do Prebisch, Furtado, como isso chega para a gente, desde a Revolução de 30, mas depois na Constituição de 46 bem consolidada. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo que está aí, que tá na Constituição. Para a gente simplesmente olhar para um relatório qualquer e falar assim, é isso. Isso é o certo porque eles estão fazendo. 2, e aqui eu acho que eu vou ser um pouco mais incisivo. Não é sequer adotar o que eles estão falando, é adotar um parágrafo da conclusão. Porque como são documentos e tem especialistas lá, pessoas seríssimas, geralmente as recomendações são mais comedidas. Então você vai falar, olha, é importante tributar o refrigerante, mas para fazer diferença tem que ser uma alíquota alta. Eles estão falando de qual sistema tributário? Geralmente mais baixos que os nossos. Isso. Que não parte de 28 como padrão, né? 2, mas é importante esclarecer a população por que está sendo cobrado. Qual a destinação dos seus recursos? Clareza de... Então, vários historiadores que estão sendo citados como defensores ou relatórios têm questionamentos também. Por quê? Porque são muitos pesquisadores. Então, alguém vai fazer uma ressalva. Olha, calma aí. Não é bem uma bala de prata. Sim. Né? Mas na conclusão, vem aquela conclusão por arrasto, né? Olha, eles recomendam. Olha, todo mundo faz isso, então é bom. Né? E é complicado, porque há uma diferença enorme entre tributo e tributação. Tributo é o nome de um tributo, que depois você tem que ver qual que é a carga dele. Tributação é quanto eu tenho de repercussão econômica dos tributos. E aí não interessa o nome. Entendeu? É a distorção. E parece que a gente só estuda o tributo pelo nome e não a repercussão. Né? Tanto que não tinha, né, essa apropriação de que o nosso sistema tributário atual, a despeito de ser caótico, ser mais para a saúde
do que aquele que estava sendo desenhado na PEC 45. Uhum. Aquilo, né? Para cada problema complexo existe uma resposta simples, elegante e completamente equivocada. É o making, né? Exato. Exato. Então, se vocês querem saber mais sobre o imposto seletivo, eu recomendo demais. Como é que faz para comprar? Olha, tem na Amazon no formato Kindle ou no formato físico, e tem a distribuidora do Iberê, que é a NSM Editora. Sim. Esse é o endereço do site. Muito legal. Professor, infelizmente a gente tem que encerrar, Imagina. mas eu quero que o senhor volte aqui para a gente falar mais sobre a reforma tributária, né, que não se resume ao imposto seletivo. Então, queria aproveitar que está gravando, né, para consignar aqui que o senhor vai voltar no nosso programa para falar mais de reforma tributária. Tão breve o senhor consiga estar aqui de volta. Caio, eu agradeço o convite, tá aceito. Obrigado pelo Maravilha. bate-papo. Quantas considerações suas, assim, insights maravilhosos. Parabenizar o podcast, essa tradição do conversa. A gente Muito falou legal. antes da gravação, assim, eu sou fã dos livros e também do podcast. Sim. Muito obrigado. Obrigado, professor.